Tudo na bênção de Jesus, amém. Vamos começar com oração. Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor. Sabemos que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso abrimos nossas vidas, nossos corações para o Senhor, para a sua palavra, para o teu Espírito Santo. Nós precisamos ser edificados. Mais do que ouvir uma palavra, talvez esclarecedora, quase que como uma palestra, nós precisamos de edificação espiritual e de proximidade com o Senhor. Pedimos a bênção do Senhor nessa ministração e que nós nos acheguemos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. É muito importante saber o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos tirar da morte para a vida, mas não é qualquer vida de qualquer jeito, é uma vida muito boa, é uma vida com plenitude e também com semelhança a Ele. Deus quer nos tirar da morte para a vida, a plenitude e a semelhança dEle. Alguma coisa pode atrapalhar esse processo enquanto estamos aqui na terra? Sim. Alguma coisa pode atrapalhar, mas tem solução. Em princípio, biblicamente falando, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Em princípio, biblicamente falando, todos nasceram espiritualmente mortos. Todos nasceram separados de Deus. Efésios 2:1. Todos estavam na morte. Em princípio, esse era o nosso estado espiritual. Efésios, vamos usar bem a Bíblia em Efésios, então fica aí com Efésios marcado, para você não ficar apanhando cada vez que vai abrir em Efésios, você vai em Gênesis, Apocalipse, já deixa marcadinho Efésios, que nós vamos ler muitos versos. Efésios 2, verso 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Este é o estado espiritual da humanidade inteira sem Jesus. Mortos nas transgressões, em pecados, separados do Deus vivo. Eu não vou continuar lendo os próximos versos, mas eu vou mencioná-los. Mortos nos nossos pecados, nós andávamos segundo a cultura ao nosso redor, estávamos muito separados de Deus, influenciados por essa cultura, e essa cultura estava debaixo da influência daquilo que Paulo chamou nesse momento autoridade do ar ou potestade do ar, que é um dos títulos que ele arrumou para o diabo. O mundo jaz no maligno, e o diabo que habita as regiões celestiais e espirituais ao nosso redor, ele influencia através dos seus milhões de demônios a cultura ao nosso redor, e essa cultura nos faz andar em desobediência segundo os nossos desejos enganosos. Éramos separados de Deus, merecedores da ira, eternamente separados de Deus, assim estaríamos. Essa era a nossa condição espiritual, sem conhecer a Deus, sem perdão, sem vida eterna. Mas o Senhor, muito amoroso e misericordioso, enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus fez isso por graça, não é porque eu vou merecer, ninguém nunca vai merecer. A primeira exemplo de que seria por graça foi Abraão. Abraão creu e foi salvo antes da lei de Moisés, antes de circuncisão, antes de qualquer outra coisa, antes de guardar sábado, porque ele creu no Senhor e nas suas promessas e foi salvo. Abraão, Isaac e Jacó, e assim o Senhor anunciou, começou a anunciar a partir da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que seria salvação em Cristo Jesus para todas as nações e pela graça. Em Efésios, capítulo 2, verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça,
mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O Senhor enviou o seu Filho, mas nós o recebemos pela fé, segundo muito amor de Deus. Verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Da morte para a vida, somente é possível em Cristo Jesus, segundo a graça de Deus, que nos perdoa e nos declara justos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas fica melhor, não tínhamos vida, espiritualmente mortos, não éramos filhos de Deus, tínhamos pavor da morte, nós não sabíamos o que ia acontecer após a morte. Agora nós sabemos, nós somos perdoados, nós somos filhos de Deus, nós temos vida eterna, nós vamos para a presença de Deus. Tudo isso está muito bom, é excelente. Mas Deus tinha mais para nós do que este excelente. Dar vida poderia ser algo muito impessoal se Deus simplesmente desse vida. Pensa numa planta, ela está morrendo e você gosta da plantinha, e você gosta de jardim, e você aduba, e você joga água todo dia, ela dá uma flor bonita, e você fica feliz. É maravilhoso, um jardim muito bonito, mas é impessoal. Eu sei que você conversa com as plantas, mas não conta para ninguém, vão pensar que você está lelé. Quando você está ali no jardim, você conversa com as plantinhas, mas querendo ou não é impessoal. Você não está falando com uma pessoa, você está falando com uma planta. É legal que você fale com a planta, mas você não é pessoal. Quando o Senhor nos deu vida, Ele nos deu vida para nós sermos muito íntimos dEle. Na mesma hora que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele já tinha dado o Filho dEle, Ele nos dá o Espírito Santo. E agora, por meio de Jesus, eu vou ter relacionamento com o Pai no Espírito Santo. Efésios 1:13. Vai acompanhando. É importante acompanhar com a Bíblia. Efésios 1:13. Nele, referindo-se a Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Você está percebendo que é melhor do que ganhar vida? Ele não só nos dá vida em Cristo Jesus, mas Ele nos dá o Espírito Santo e a sua própria presença, porque Deus não está querendo só dar vida, não. Ele quer dar vida com relacionamento, com intimidade, com relacionamento pessoal entre nós e Deus. E imediatamente, quando Ele nos dá a vida, Ele já nos dá o Espírito Santo. E Ele está atrás sim de relacionamento, Ele está atrás sim de intimidade. Efésios 2:18. Vai acompanhando. Da morte, a vida, a plenitude, a semelhança de Deus. É isso que Deus está fazendo conosco. 2:18. Pois por meio dele, tanto nós, os judeus, como vocês, os não-judeus, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Isso daqui é maravilhoso. Deus não só perdoou os nossos pecados, Ele não só nos reatou a comunhão com Ele, Ele não só nos deu vida, mas Ele nos deu vida perdoando os nossos pecados, nos dando o Espírito Santo, para que por meio da salvação de Jesus, e por meio de Jesus eu tenho acesso ao Pai, mas no Espírito. Não dá para ser crente na plenitude do que Deus tem para nós só com Jesus. É Jesus e o Espírito Santo. Deus deu o seu Filho, mas Ele deu o seu Espírito também para nós. E o Espírito Santo é uma pessoa. Às vezes nós nos relacionamos com Ele como Ele se fosse uma coisa que estivesse faltando. Às vezes falamos, está faltando unção. Parece que é uma coisa que está faltando. Está faltando poder,
parece que é uma coisa que está faltando. Se estiver faltando unção e poder, está faltando uma pessoa que chama Espírito Santo. Recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, que é pessoa. E é esta pessoa que é Deus. Portanto, nele tem poder, tem unção, tem milagres, tem dons. Sem essa pessoa, o crente está vazio. Então, Deus não só nos dá vida, Ele nos dá o seu Filho, mas Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos sela com o Espírito Santo. Ele não sela com o Espírito Santo só para a gente conversar como se eu fosse uma planta e ele fosse uma pessoa. Não, ele quer relacionamento íntimo mesmo. Ele quer que nós aprendamos a andar com ele, a falar com ele, a ouvir a sua voz. É quase como estudar música, se é que eu posso falar isso, porque eu não entendo nada de música. O Espírito Santo é muito gentil. Ele vai chegar com gentileza, nos convencer do pecado, Ele vai iluminar a Bíblia, tudo na maior gentileza. E quando nós o ofendemos, Ele vai afastar na maior gentileza. Ele não só chega, como Ele sai também, não que sai do crente, mas a sensibilidade da sua obra em nós fica distante, porque Ele faz tudo com muita gentileza. Na perspectiva de Jesus, que é um com o Pai e com o Espírito Santo, ia ser uma coisa muito maravilhosa se Ele fosse. Ele falou, se eu for para o Pai é melhor para vocês, Ele vai enviar o Espírito Santo. Então Jesus está falando dessa pessoa num sentido que nós geralmente não captamos, porque Ele disse, vai ser melhor. E Ele não só disse, vai ser melhor, eu rogarei ao Pai, e Ele estará sempre com vocês. Se Ele está sempre, é porque Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele consegue habitar em 1 bilhão de crentes ao redor da terra. E Salmo 139 diz que ninguém pode esconder do Senhor e do seu Espírito. Salmo 139 diz que antes que as palavras saem de nossas bocas, o Senhor já sabe. Jesus disse, quando vocês orarem, não orem com repetições vãs, como aqueles que não conhecem a Deus, porque antes de você falar, Deus já sabe o que você vai pedir. Nós estamos falando de uma pessoa sobrenatural, Ele estará sempre com vocês, e de uma pessoa absolutamente santa, com a santidade de Deus. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele enviará outro Consolador, é o Espírito Santo, Ele estará sempre com vocês, é o Espírito da verdade. Não tem santidade sem verdade em todas as áreas de nossa vida. Não tem santidade com relacionamento hipócrita, com linguajar mentiroso e enganoso. Jesus disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Que passar disso é de origem maligna. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não vê, não o conhece, mas vocês o conhecem, Ele habita em vocês. Não os deixarei órfãos. O Espírito Santo, essa pessoa, Ele é responsável de estar em nós, ao ponto de azeitar esse relacionamento com Deus Pai por meio de Jesus no Espírito. Efésios 2:18, acesso ao Pai por meio de Jesus no Espírito. E se essa pessoa que é Deus for ignorado, como se fosse uma mera coisa, um poder, uma unção que está faltando, uma coisa que está faltando, nós nos sentiremos órfãos. E eu não estou falando de não sentir órfão sem problema. A Bíblia diz que tem um monte de problema, um monte de tribulações, e que Deus as usa para aperfeiçoar o poder de Deus em nós. O negócio é, irmão, se o avião estiver caindo, você vai morrer, e naquela hora você tem que saber, Deus está aqui comigo. Se eu estiver na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, você tem que saber, Deus está aqui comigo.
Na hora que o carro for bater e bateu e virou e capotou, está meio quebrado, Deus está aqui comigo. Na hora que você chegou no hospital e o médico fala, não sei se vai viver, se vai morrer, você tem que saber que Deus está ali com você, porque você é templo do Espírito Santo. O que acontece que inúmeras vezes ficamos vazios e nos sentimos órfãos. É da vida, é da morte para a vida, e vida com plenitude só possível no Espírito Santo de Deus. E Deus tem essa bênção para nós. Ele quer nos dar esta bênção. E às vezes, a impressão que eu tenho é que nós estamos orando 120 dias, e é muito bom e devemos fazer, e talvez até repetir, é que a gente está orando porque talvez Deus não ouviu no primeiro dia. Então eu vou ver se eu grito mais no segundo. Eu vou ver se eu grito mais no terceiro. Eu vou ver se eu grito mais no quarto. Não está bom orar. Eu não estou dizendo que não é para orar, eu quero deixar claro. Mas eu quero deixar claro que Deus ouviu no primeiro dia. Eu quero deixar claro que Deus ouviu no primeiro dia. Que o problema não é Deus ouvir. Houve uma situação entre Deus e Israel, não vamos ler, eu vou citar, não precisa abrir a Bíblia agora, Isaías 59, o capítulo começa assim: o ouvido de Deus não está surdo que não possa ouvir, nem seu braço tão curto o que não possa abençoar. O problema, o Senhor falando pelo profeta Isaías, é que os seus pecados me separam de vocês. Não é que eu não ouvi. Aliás, Deus ouviu desde o primeiro dia. Tudo que Ele quer é da morte para a vida com plenitude. É o Espírito Santo em nós, esta pessoa que nós convidamos sim, diariamente, regularmente, essa pessoa muito gentil que vem, aproxima e fala, ilumina a Bíblia, dá discernimento, dá sabedoria, dá fé, dá ousadia, mas também dá palavra profética, também dá palavra de encorajamento, e quando ele manifesta o poder dele, também tem milagre. Que até o Senhor Jesus fez milagres no poder do Espírito Santo. Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. Mas para explicar um pouquinho melhor a Trindade, tanto tinha poder em Jesus, no Pai, para fazer milagres, e ele fez isso em unidade com o Pai, com o Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo esteve em todos os milagres de Jesus. O poder do Espírito Santo esteve na ressurreição de Jesus. Não tem como anular o Espírito Santo. Não tem como anular o Trino Deus. Em Cristo Jesus, acesso ao Pai no Espírito. E se Ele não estiver atuando em nossas vidas, é hora que nós recebemos a palavra do Senhor, que não estaríamos órfãos, mas agora eu estou me sentindo órfão. E orfandade não tem nada a ver com dor de cabeça e com problema. Nós podemos estar no hospital e o Senhor vai estar ali conosco e nós saberemos. Nós poderemos estar sem força e sem energia, porque tem enfermidade, irmão, que a gente vira uma polenta na cama, né? Você não tem força nem de levantar o braço. Naquela hora que a febre está muito forte, você parece uma polenta, uma gelatina, você não tem força. Mas ainda assim você saberá no seu coração, o Senhor está aqui comigo. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E não tem nenhum problema com a campanha, irmãos. A campanha é um jeito de nós falarmos, nós não queremos viver vazio. A campanha é um jeito de nós falarmos, já entendi a obra de Jesus, eu estou entendendo um pouquinho melhor a obra do Espírito Santo, e eu não quero ficar vazio de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus e da unção de Deus. Por isso eu estou orando por poder, mas poder não é coisa, poder é o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus descerá sobre vocês, e assim vocês terão poder. Poder é o próprio Deus, é a própria presença do Senhor, é a sua glória em nós, e com o Espírito Santo nós temos plenitude.
da morte para a vida com relacionamento pessoal com Deus, na plenitude do Espírito Santo. Efésios 2:18, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por meio do Espírito Santo, ou por meio do Espírito. Da morte à vida, a plenitude, a semelhança de Deus. Tem alguma coisa que pode atrapalhar isso? Tem. Eu recebi vida, e eu tenho o Espírito Santo, e com o Espírito Santo eu vou ter plenitude de relacionamento com Deus, e eu vou ser capacitado para a obra que o Senhor tem me chamado. É pelo Espírito Santo que, estando fraco, eu estarei forte. É pelo Espírito Santo que eu terei ousadia no momento que daria muito medo. É pelo Espírito Santo que eu terei fé na hora que parece que não ia ter fé nenhuma. É pelo Espírito Santo que eu vou ter ousadia para expulsar demônios e orar pelos enfermos. É pelo Espírito Santo que vai ter o fruto do Espírito em mim, mas também os dons espirituais. É pelo Espírito Santo que tem palavra de revelação, sonho, palavra profética. É o Espírito Santo de Deus em ação. Mas de repente eu me sinto meio sozinho, vazio, gelado, órfão. Talvez você já se sentiu órfão, não é? Eu vou orar, mas que difícil, oração não sobe. Eu estou numa luta e Deus não fala. Nem que ele falasse, olha, eu vou demorar para responder. Era uma resposta, né? Mas você não ouve nada, você não percebe nada. E você está se sentindo sozinho, e você está se sentindo órfão, quando a plenitude está no Espírito Santo. A pergunta que nós fazemos é: o que pode atrapalhar isso que é para dar certo, que é o que Deus tem para nós? Para pensar se isso não acontece ou se isso não é possível. Eu estava morto nos meus pecados, nas minhas transgressões. Aí o Senhor me deu vida. Aí Ele me deu o Espírito Santo. Aí eu fiquei alegre, crente alegre. Aí eu gostava de louvor, gostava de Bíblia, gostava de acampamento, e eu estava alegre. Eu tinha resposta para a vida, para a existência, para tudo. E de repente, por falta de compreensão mesmo, e maturidade, eu comecei a andar segundo a velha maneira de viver. Eu não estava mais morto os meus delitos e pecados, porque eu recebi Jesus. Mas eu voltei a andar segundo a velha maneira de viver, dominada pelos pecados e transgressões, que quando eu recebi Jesus, eu fui perdoado e liberto. Mas de repente eu voltei a viver segundo a velha maneira. Viver segundo a velha maneira, na linguagem do apóstolo Paulo, ele chama isso de velho homem. É a expressão dele, não tem nada a ver com idoso, terceira idade. Ele chama de velho homem viver segundo a velha maneira na qual nós tínhamos antes de Cristo. A nova maneira de viver, quando eu tenho Cristo, ele chama isso de novo homem e de ser semelhante a Deus. O problema é que se eu andar segundo a velha maneira de viver, o velho homem, eu, na verdade, não sou nada semelhante a Deus, só que tem uma pessoa aqui nesse processo. Essa pessoa chama Espírito Santo. A plenitude só é possível com Ele. A fé, a sabedoria, a ousadia, a palavra profética, a Bíblia queimando em nós, só é possível por Ele. Só que agora, vivendo segundo a velha maneira de viver, eu entristeço essa pessoa, porque eu estou cada vez menos semelhante a Deus. Aí eu vou cada vez mais me sentir órfão. Efésios, capítulo 4, e eu já vou terminar. Não vou pregar até você cansar, não. Vou pregar até você se converter.
Vai ser em 5 minutos no máximo, você já vai se converter. Efésios 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você está percebendo aqui? Eu estava morto, eu recebi vida. Quando eu recebi vida, eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, era para ter acesso ao Pai por meio de Jesus no Espírito, mas se eu entristecer o Espírito, que não é uma coisa chamada unção e nem poder, é uma pessoa, se eu entristecer, ele gentilmente se afasta, e eu vou me sentir órfão. E eu nem estou falando de não se sentir órfão, porque não tem problema. Você pode estar quebrado depois do acidente do carro e cheio da presença de Deus. Eu não estou falando que crente não tem problema. Eu estou dizendo que órfão é crente que entristeceu o Espírito Santo de Deus, porque está vivendo segundo a velha maneira. Efésios, capítulo 4, verso 22. Acompanha na Bíblia. Acompanha na Bíblia. Dou 5 minutos para você terminar de converter, aí eu vou terminar o sermão. Efésios 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O velho homem não tem nada a ver com terceira idade aqui. O velho homem tem a ver com a velha maneira de viver. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar. Verso 24. Vocês têm que revestir-se do novo homem. O novo homem não é um jovenzinho, é a nova maneira de viver. Vocês têm que revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. A nova maneira de viver é o novo homem. Tem a ver com justiça e com santidade proveniente da verdade. Tudo que não é verdade não é santidade. Quando eu falo de maneira enganosa, o meu sim não é sim, o meu não é não, não tem santidade aí. Quando o meu relacionamento é hipócrita, não tem santidade aí. Quando eu engano as pessoas e estou na prostituição, no adultério, não tem santidade aí. Na verdade, tem plena santidade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quando eu recebi vida, e agora eu tenho o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo eu não vou me sentir órfão, ele vai me ajudar a orar, por meio de Jesus eu vou ter acesso ao Pai, eu começo a orar, ele me abençoa, eu venho na igreja, ele me abençoa, eu venho na reunião de oração, ele me abençoa, quando eu não estou orando certo, ele começa a gemer, você está orando, falando umas bobrinhas, ele, ai, a Bíblia diz que ele ora com gemidos. Acho que é de tanta abobrinha que sai da nossa boca. Porque ele não tem corpo para sentir dor. A gente começa a orar tudo errado, ele, ai, pai, não é nada disso. Pai, o que ele quer dizer é isso. Tem misericórdia do teu filho, da tua filha. Olha, mas está me doendo essas palavras. Mas o que ele quer dizer? Que ele está precisando é do Senhor, do meu poder, da tua presença, da tua palavra. Isso que ele quer dizer. E o Espírito Santo ora por nós e nos liberta para a oração e para o louvor, e é ele que nos capacita. O novo homem é ser revestido da nova maneira de viver. A nova maneira de viver não é viver como a gente vivia quando estava em pecado, morto em pecado. O novo homem é viver uma novidade de vida, de quem recebeu Jesus, de quem recebeu Deus, de quem recebeu vida, de quem recebeu o Espírito Santo. O que é? Aí ele dá uns exemplos de velha maneira de viver. 4:25. Portanto, você que recebeu vida, você que recebeu o Espírito Santo, você que deve andar no novo homem, na nova maneira,
e ser semelhante a Deus. 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Isso aqui é o novo homem. Isso aqui é a nova maneira de viver. Crente não pode ser mentiroso. Acabou. Crente mentiroso vai entristecer a pessoa do Espírito Santo. E nesse sentido não adianta 120 dias de oração, como não adiantaria 365. Reveste-me de poder, mentindo sem poder. O Espírito Santo ele vai se entristecer se nós vivermos segundo a velha maneira. É a nova maneira, o novo homem é semelhante a Deus. A nova maneira, o novo homem não é mentiroso. 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Verso 26. Quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Todos nós ficaremos irados, mas nós temos que perdoar. O mais injusto do mais injusto, o mais assassino do mais assassino. Imagine que nós estivéssemos na situação ali de Suzano, que foi o nosso filho que foi baleado. E a gente estaria muito triste, chorando. Acho que eu estaria chorando até agora. Velha maneira de viver. Se aqueles dois não tivessem matado, ia picar eles ao vivo, viva cores. A nova maneira, Senhor, que duro, que triste. Mas o Senhor ensinou a perdoar. 70 vezes 7, muitas vezes, essa é a nova maneira. A nova maneira não entristece o Espírito Santo. Se a gente se encher de razões para não sermos perdoadores contra as maiores atrocidades que pensarmos ou imaginarmos, isso entristece a pessoa do Espírito Santo. Reveste-me de poder, não é uma coisa que você está pedindo, não. Você está pedindo a presença de Deus pelo Espírito Santo. É nele que tem poder e unção. Não existe esse poder e unção impessoal. Quando tem Espírito Santo, tem poder. Quando tem Espírito Santo, tem calor de Deus. Quando tem Espírito Santo, tem discernimento, tem palavra profética, palavra de encorajamento, tem entendimento das Escrituras, tem ousadia, tem fidelidade. Quando tem o Espírito Santo, tem Deus, tem plenitude de vida. Sem essa pessoa, é crente vazio, gelado, se sentindo órfão. E o que nos faz sentir órfãos? É a velha maneira de viver, é o velho homem. É isso que nos faz nos sentir órfãos. Verso 28, velha maneira de viver. O que furtava, não furte mais. Dá a impressão que era um preguiçoso, que vivia roubando para não trabalhar. Verso 28, que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Verso 29, nenhuma palavra torpe sai de sua boca. Piadas sujas, piadas com segundo sentido, palavras grotescas. Nós temos agora no YouTube uns líderes jovens por aí que pregam falando palavrão. Eu não sei, viu? Aí um velho homem levanta aqui, irmão, dá vontade de dar uma surra nesse pessoal. Você é crente mesmo? Você é obreiro mesmo? Você é um sem vergonha. Você está enganando o povo de Deus. Como é que você está falando palavrão com essa boca suja e diz que é obreiro? Mas fica uma ira, sabe aquela ira de Finéias? Mas eu quero que você esqueça isso. Nem lembre de Finéias, porque esse é o velho homem. O novo homem, Senhor, eu estou indignado, isso está errado. Mas eu perdoo essa boca suja aí, mas eu tenho que falar. Que entristece o Espírito Santo, boca suja. Não fica lá, me reveste de poder, me reveste de poder, falando palavrão. Não vai dar certo.
Verso 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Verso 31, livre-se do velho homem, da velha maneira de viver, livre da amargura, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda a maldade. Toda a maldade, 1% de maldade se livra, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Verso 32, sejam bondosos, esse é o novo homem, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Falei que em 5 minutos você ia se converter, foi 7. Você já está arrependido aí no céu. O que nós vamos fazer? Gostaria que você engajasse agora. Se possível, eu também vou ajoelhar, eu vou pedir para a gente ajoelhar e pedir perdão a Deus. Porque não dá, irmão, reveste poder sem se arrepender da velha maneira de viver. Se alguma coisa na nossa vida estiver atrapalhando o Espírito Santo de Deus, se nós estivermos ofendendo esta pessoa, que eu tenho acesso ao Pai por meio de Jesus, mas no Espírito, e eu fui selado com Ele, eu preciso pedir perdão para Deus. Amém? Pedir perdão ao Espírito Santo. Seguida, no finalzinho da oração, nós vamos cantar uma música em espírito de oração, essa que o Nai já cantou, falando: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui na minha vida. A gente já orou, já pediu perdão de nós termos entristecido o Senhor com a velha maneira de viver, termos entristecido o Espírito no qual nós somos selados. E depois tem um terceiro passo, que você vai orar somente com uma pessoa, de preferência mulher com mulher. Primeiro vamos arrepender dos pecados, vamos cantar uma música. Depois você vai orar com uma outra pessoa, de preferência mulher com mulher. Durante a oração, quando você estiver orando por essa pessoa, tente discernir no seu coração se Deus te deu uma palavra de encorajamento. Se Deus deu, no fim da oração você compartilha essa palavra. Então vamos ajoelhar. Quem não puder, não pode. Tem problema nas costas, no joelho, não é obrigado. Todo mundo que puder, aí onde você está. Será que o Espírito Santo falou ao seu coração que tem alguma coisa do velho homem, da velha maneira de viver, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que está entristecendo o Espírito Santo? E nos tirou da morte para a vida, vida com relacionamento e plenitude no Espírito Santo, para andarmos de maneira semelhante a Deus. Maneira de que pessoas que agora não andam mais como se estivessem mortos nos delitos e pecados. Se alguma coisa te incomodou, Paulo deu uma listinha pequena ali, mas qualquer outra coisa que tenha te incomodado e que você sente que você ofendeu a pessoa do Espírito Santo. Sem esta pessoa não tem poder, não tem unção. Eu quero até dizer para você que Deus já ouviu no primeiro dia da campanha, Ele está gostando da campanha. Ele quer que a gente faça a campanha, mas Ele já ouviu. Agora Ele está pedindo para nós limparmos a casa do nosso coração, para Ele de maneira muito gentil se aproximar. Ele vai iluminar a Bíblia de novo, a oração de novo. Ele vai nos ajudar no meio da tribulação. A gente vai sentir que não estamos órfãos, no meio de situações deste mundo perdido, não é? Lá no seu trabalho, você deve ter um hipócrita lá que te calunia, te estressa, mas pelo menos você vai saber: o Senhor está aqui comigo. E Ele vai te dar condições de perdoar, de amar, de ser crente ali, porque é a presença deste Deus, por meio do Espírito Santo, que te capacitará. Qualquer coisa da velha vida, da vida sem Deus, quando você estava morto nos pecados, confesse a Deus.
Pai amado, perdoa, Senhor, nossa viver segundo a velha maneira de viver, os nossos pecados que não nos fazem semelhantes ao Senhor. Pedimos perdão, Senhor, disso que tem vindo à nossa mente e que estamos confessando ao Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, das nossas cobiças, do nosso falar irreverente, quando fomos reverentes com o Senhor e com a Tua palavra, nosso jeito irreverente de falar de pastores e ministérios, nossas piadas irreverentes e algumas piadas até sujas, nós pedimos perdão, Senhor. Nós ofendemos com a velha maneira de viver a pessoa que mora em nós, santo. É através do Espírito Santo que Jesus está aqui conosco e Deus Pai está conosco. E quando nós o ofendemos, nós perdemos acesso ao Pai por meio de Jesus, ficamos nos sentindo como se não fôssemos filhos, como se tivéssemos sido abandonados, como se fôssemos órfãos. Perdoa, Senhor, porque vivendo segundo a velha maneira, nós ofendemos o Teu Espírito Santo. E ofendendo o Teu Espírito Santo, o Senhor não responderá à oração, reveste-me de poder. Pedimos perdão desses pecados e perdão por termos entristecido o Teu Espírito Santo. Senhor amado, quando nós cantarmos e cantaremos em oração, não vai ser uma religião aqui, nós também não gostamos. O Senhor não gosta e nós não gostamos, eu menos ainda, eu detesto culto missa. Nós vamos cantar em oração, convidando esta pessoa, o Espírito Santo, dizendo que o sangue de Jesus nos perdoa os pecados e que Ele é fundamental. Se eu vou ser santo, se eu não vou me sentir órfão, se eu vou ter os dons, se eu vou ter palavra profética, se eu vou ter palavra de encorajamento, se eu vou ter ousadia, se eu vou ter santidade, fidelidade, sabedoria, discernimento, curas, milagres, Ele é fundamental. Acesso ao Pai por meio de Jesus no Espírito Santo. Nós vamos cantar, Senhor, é uma oração convidando o Teu Espírito Santo. E nós já queremos agradecer porque nós sabemos que o Senhor já ouviu a oração de revestimento de poder. O Senhor já está ouvindo, já está abençoando, já está falando, já está nos corrigindo, já está nos preparando para cada vez mais intimidade com o Senhor por meio de Jesus no Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Quando nós cantarmos em oração, ouve a nossa oração para dar poder para o Teu povo e a Tua igreja e nos usar para a honra e glória do nome de Jesus. Oramos no poderoso nome de Jesus.